Olá, Márcia Amaral, seja muito bem-vinda, né, ao nosso estúdio, à nossa TV Faculdade BPTech, é uma honra para nós. Márcia, eu queria te convidar a falar um pouquinho desse seu currículo e iniciar da melhor forma esse momento de hoje da Faculdade BPTech. Legal, tá bom. Sandra, primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aí disponível, servir a sociedade, né? Um dos nossos pilares aí, como coaching Febracis, é o servir, é o contribuir. Então, é muito legal poder assim ter essa oportunidade de contribuir aí com a TV de vocês. É muito bom estar aqui com vocês e ainda falar sobre um tema que é bem relevante e eu particularmente gosto muito, porque eu trabalho diretamente com isso também, né? Deixa eu me apresentar um pouquinho, então. Eu sou Márcia Amaral, eu gosto de dizer muito isso, eu gosto de me apresentar como filha de Deus, sou mãe, sou esposa, essas são as primeiras, né, as nossas primeiras funções, e sou Master Coach Febracis, uma instituição que trabalha com coaching integral sistêmico, sou também, hoje, trabalho com terapia comportamental, neurociência aplicada, sou especialista em contratação assertiva, em perfil comportamental, corporal, feridas da alma. Então, assim, são muitas coisas aí que a gente faz. Eu hoje uno vários conhecimentos, né, para estar aí trabalhando tanto no crescimento e transformação de vidas como empresas. Eu também trabalho como treinadora, palestrante e consultora. Então, assim, é um pouquinho do que a gente faz. E sou apaixonada, Sandra, apaixonada por transformar vidas, por reprogramar pessoas, por transformar empresas, ambientes. Eu sou muito apaixonada por isso. Então, para iniciar, eu queria te incentivar a nos responder como você define o que é uma transição de carreira construída em oposição a uma fuga ou a um impulso. Legal. Vamos trabalhar o tema. Sandra, antes posso trazer alguns dados aqui para a gente? Tem um slide aí, vamos ver se a gente coloca rapidinho e a gente vai falar sobre esse tema que é tão legal. E aí você pode virar para a gente. São só alguns dados para a gente poder entender um pouquinho o cenário que a gente está vivendo hoje, tá bom? Então, vamos lá aqui para a gente entender. Então, vamos lá. Hoje, quando a gente fala de transição de carreira, existem algumas motivações, tá bom? Isso é uma pesquisa que o InfoJobs fez e também essa outra Business Partners Consulting, uma consultoria. E qual foi o resultado disso, tá? Hoje, a motivação seria 50% de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. As pessoas estão buscando isso hoje. E é muito interessante esse dado. Pós-pandemia, as pessoas começaram a se preocupar muito mais com isso também, e 50% das pessoas por busca de salários melhores, salários mais altos, tá bom? E quando a gente fala de motivação, isso vai ser importante para responder a tua pergunta, tá bom? Aí, 49% das pessoas responderam por crescimento profissional, por crescer profissionalmente, 32% desejo de conhecer outras áreas, e olha que interessante, 68% dessas pessoas, e essas pessoas especificamente estão nessa geração Z, por insatisfação. Então, esses dados são interessantes para que a gente possa aí fazer uma base para esse nosso bate-papo. Então, você me falou aí para a gente trabalhar essa questão de fuga e a gente fazer realmente uma construção. Hoje em dia, as pessoas estão vivendo uma fase de muita insatisfação. Como a gente pôde ver ali, principalmente nessa geração que a gente está vivendo. Sandra, e quando a gente fala de insatisfação, é bem legal, eu gosto de trabalhar isso, porque não é só na área profissional. Hoje você percebe que as pessoas estão vivendo sempre em busca do novo, em busca de gerar algo que traga uma satisfação interior, uma satisfação de forma geral da vida. E no trabalho, muitas pessoas hoje, você sabe disso, você também tem uma formação, você estuda sobre isso, não é? Muitas pessoas hoje encontram, inclusive, no trabalho, uma fuga da sua vida pessoal, não é? Com a pandemia,
as pessoas estão buscando um pouco mais de equilíbrio nessa questão. Mas, como é que a gente vai entender que a transição pode ser uma fuga ou um impulso? Primeiro, a primeira coisa que a gente falou, quando você se achar e se sentir insatisfeito no local onde você vai estar, onde você está. Isso a gente vai trabalhar, vai construir isso durante o nosso bate-papo aqui, tá bom? É quando você perceber, de repente, aí, que existe um esgotamento. Hoje as pessoas estão trabalhando muito durante muitas horas. Justamente quando a pessoa também vai para essa transição, isso é algo que a gente também vai falar, em um determinado ponto e de uma determinada forma, é até normal, mas quando isso passa a ser o seu estilo de vida, sabe? Quando você passa a viver em função do trabalho, em função da busca dessa transição, em função de trazer o novo de qualquer forma, então isso pode ser um sinal de uma fuga, ok? E também uma coisa que vai caracterizar muito essa questão de ser uma fuga e um impulso é quando a pessoa não tem uma visão clara de futuro. E quando a gente fala muito de coaching, eu vi que também você conhece essa área, a gente fala muito de visão clara de futuro. O que é isso? O que é a visão clara de futuro? É literalmente você ter bem claro aonde você quer chegar, para onde você está indo. Hoje, infelizmente, Sandra, e eu atendo muitas pessoas, e infelizmente até empresas mesmo, né, que não sabem para onde estão indo, simplesmente existem. Existem empresas que crescem pequenas e, de repente, só vão crescendo. E não há uma estrutura, e não tem um bom planejamento, e não decidem para onde estão indo e da forma com que vão chegar lá. Existe uma máxima no coaching, né, que diz o seguinte, quem não sabe para onde quer ir, não chega a lugar nenhum. Não é? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa estar hoje bem focado, determinado. Tá bom, eu quero fazer uma transição, mas para onde eu estou indo? Por que eu quero fazer essa transição? Qual está sendo minha principal motivação para isso? Ok? Então, se faltam esses componentes, você já pode começar a perceber que pode ser aí sim uma fuga e um impulso. E uma coisa também que está se falando muito hoje, eu acredito que você também sabe sobre isso, sobre essa questão de propósito. Hoje está muito legal a gente falar de propósito, não é? Mas muitas vezes fica só no discurso. Eu atendo muitas pessoas e muitos profissionais de alto escalão também, e quando a gente fala de propósito, você realmente sabe o teu propósito, você tem um propósito da tua existência, um propósito pelo que você faz, e a maior parte das pessoas não sabem me responder essa pergunta, ok? Então, aí sim, a pessoa, mais uma vez, ela está transicionando, ela está fazendo algo em busca de suprir algo interno, não é? E se faltam esses componentes, então pode ter certeza que pode ser uma fuga e um impulso, ok? Não sei se eu te respondi, será? Sim, ô Márcia, e complementando aí, para pegar um ganchinho, quando você fala da questão do propósito, eu vejo que a tecnologia ela acelerou muito a diversidade das oportunidades que o mercado, o mundo oferece, a gente, né, a internet quebrou essas barreiras, e eu consigo perceber, assim como também já trabalhei com gestão de pessoas, especificamente dentro da área, que essa opressão vinda dessa dimensão de informações faz com que as pessoas que não estão preparadas emocionalmente, eu acho que isso acontece como um todo, não consiga compreender e não consiga saber, mas qual é o meu propósito ou para onde eu devo ir. Acredito que mais à frente você vai trazer aí umas ferramentas, vai mostrar algumas coisas nesse sentido, mas eu queria que você trouxesse uma reflexão sobre isso, que daí a gente segue. Legal. Inclusive, assim, eu trabalho dentro do meu processo uma ferramenta que eu mesmo assim, desenvolvi de uma forma bem legal, de a gente entender o propósito. Por exemplo, o que eu acredito como eu trabalho, sabe, Sandra? Cada um de nós temos sim um propósito, uma razão de existir, ok? E geralmente o teu propósito, ele vai estar muito ligado com a tua paixão. Ele vai estar ligado com aquilo que realmente te satisfaz.
E esse também a gente vai falar mais para frente, hoje é um dos grandes problemas que está assim, gerando problemas de saúde e emocional. A pessoa, muitas vezes, ela está fazendo algo, está desenvolvendo algo, simplesmente pelo valor agregado que aquilo vai trazer para ela, sabe? Ou assim, por ser levado por uma situação, por uma carreira, ou ser levado para uma empresa, né? E não, ela acaba sendo escolhida pelo mercado e ela não escolhe o mercado. Então, isso geralmente te afasta do seu propósito original, ok? Então, assim, sempre que a gente fala com propósito, está ligado à paixão. E quando você começa a fazer essa ferramenta sobre propósito, você vai perceber que o teu propósito ele vai aparecer em todas as áreas da sua vida. E é assim que eu encontro. Geralmente a gente consegue identificar isso na pessoa. E ela é tão interessante isso, que a maior parte das pessoas que eu já atendi, a gente faz essa ferramenta, a gente trabalha isso, né? Ela está naturalmente já atuando e desenvolvendo de alguma forma, usando essa habilidade. Porque é tão interessante, Sandra, porque é instintivo, é paixão, sabe? Então, você acaba sendo levado para isso e às vezes mas você não nem sabe. E olha que interessante, poxa, eu vou falar aqui depois, se você não achar pertinente, como a gente está aqui, você corta. Mas é bem interessante isso. Quando a pessoa ela não tem clareza do seu propósito, olha que interessante, ela acaba até machucando pessoas, porque ela tem um afã tão grande de levar as pessoas por aquele caminho, que às vezes ela acaba machucando, sabe, trabalhando mesmo de uma forma desordenada. E isso vai também para o profissional. Muitas vezes ela quer tanto agir daquela forma e atuar, sabe, e utilizar a sua paixão ali, e quando ela não tem essa clareza, ela acaba se frustrando pessoas e se afastando disso. É bem interessante isso, viu? É um tema, é um outro tema, né? É um outro tema, tá bom? Então, Márcia, a gente segue aqui pensando dessa mesma forma, quais seriam os indícios de uma decisão de transição de carreira, no sentido. Quais os indícios que a pessoa pode ter se trata-se de uma tomada de decisão por impulso, sem a devida reflexão e planejamento, ou não? Ou por que é importante diferenciar esses motivadores? Legal, vamos lá. Olha, é muito importante, porque, Sandra, é para que você realmente possa ser assertivo, e aí a gente vai até voltar um pouquinho no que a gente estava falando anteriormente. Porque não é só, a gente não fala só de felicidade, a gente precisa englobar tudo isso, é a felicidade, é a saúde física, é a saúde emocional. Então, assim, na verdade, você sabe que o nosso corpo somatiza tudo, e somatiza tudo que você passa no seu emocional. Se você faz essa transição de qualquer forma, né, você vai passar por algumas dores que, entenda algo, a gente vai falar mais para frente, mas assim, a transição, ela já gera algumas dores. Então, você já vai passar, já vai gerar algumas dores. É normal, porque toda transição gera dor, ok? Você vai passar por algumas dores, porque até você se adaptar, conhecer, você, né, transicionar completamente, você vai ter essa fase. Agora, se você fizer isso de qualquer forma, como a gente está falando aqui, vai acrescentar dores que vão te gerar isso. Vai reverberar na sua saúde, vai reverberar no seu emocional, na saúde emocional. Então, né, vai te deixar infeliz. Então, é assim, precisa ser muito bem feito, ok? Então, vamos lá. Como é que você pode identificar? Então, se realmente isso é legítimo, ok? Ou se é simplesmente você está fazendo algo por impulso ou por fuga. Primeira coisa que você pode olhar assim, como é que você está em relação a você e o ambiente que você está vivendo? Existe uma insatisfação interna? Você está reclamando muito? Você está reclamando muito? Você está com um olhar muito crítico para todas as situações, para a empresa? Você está com um olhar muito crítico para as pessoas que te rodeiam, para o teu departamento?
né, para o que é hoje, para o que você tem exercido, se você para fazer uma reflexão, lá atrás, como é que era? E hoje, como é que você está? Existe um gap muito grande aí, a nível de descontentamento? Então, peraí, você precisa começar já a olhar e começar a refletir sobre isso. Por quê? A sua transição pode não ser legítima, ok? Existe uma sensação mesmo de sofrimento, de dor, de esgotamento? Porque, Sandra, a ideia, e eu acredito que é isso. Eu, por exemplo, faço o meu trabalho de uma forma muito leve. Eu até brinco com os meus mentorados, eu falo, gente, a vida tem que ser leve. Ó, leva a coisa leve. Se tá meio pesado, sabe? É um sinal que tem algo que não está no lugar, sabe? E isso, Sandra, quero até, sabe, dar um over aqui. Isso é em todas as áreas da sua vida. Amigo, se o seu relacionamento está pesado, você precisa parar e refletir. Amiga, você que está aí com a gente, né? Se existe algo pesado, sabe, no seu relacionamento familiar, na sua saúde, na sua alimentação, se existe algo pesado nas suas finanças, qualquer coisa, qualquer decisão, se houver um nível de estresse, de peso, não é nem a hora de você tomar decisão. Não é nem a hora de você tomar decisão, ok? Se você, de repente, percebe que você está terceirizando muito, isso é uma coisa difícil de perceber, mas se você está responsabilizando muito as pessoas, sabe? Sabe aquela coisa? Não fui eu, mas foi o outro. Ou isso está acontecendo por conta de. Se você tem muito esta fala, calma, reflete um pouquinho. Será que realmente você está buscando transicionar por algo melhor, por motivos legítimos? Ou você está querendo fugir de uma situação atual, do que você está? Um outro indício, Sandra, é assim, não tem planejamento. Você não fez nenhum tipo de planejamento. Você já se deparou com pessoas assim? Cara, eu vou mudar, vou transicionar, vou lá. Não, eu quero algo melhor. Mas espera aí, a pessoa não tem nada. Ela não se planejou, ela não está bem onde ela está. Na verdade, ela está querendo sumir daquele lugar. Não é? E aí, entende isso. É muito importante que isso fique claro. Porque hoje as pessoas estão fugindo muito fácil de situações de empresas, de trabalho, de relacionamentos. Gente, de coisas que são muito sérias. As pessoas estão fugindo da dor. Né? E uma coisa que é muito interessante, querido e querida, a sua dor ela vai com você para onde você for. Né? Você pode até mudar de estado, de país, mas a sua fissura está lá. Você realmente tem que tratar isso primeiro, para que o teu futuro seja realmente construído em cima de uma base forte, uma base firme, uma base legítima, ok? E uma coisa que eu gosto muito de dizer ao propósito: você tem um porquê? Para onde você está indo? Você tem um porquê? Você tem um porquê transicionar? Eu quero compartilhar algo com você aqui, Sandra. Eu sempre falo o seguinte: tudo que eu faço, o meu trabalho, tudo que tudo que eu ensino, eu sou fruto das ferramentas, eu sou fruto disso, sabe? E quando você é fruto, tudo que você faz é legítimo, né? A minha transição, por exemplo, né? Eu trabalhava primeiramente eu fiz 2 transições, tá bom? Então eu fiz uma ilegítima, que foi quando eu trabalhava como gerente de concessionária de veículos, eu era gerente de concessionária da Chevrolet, e, poxa, eu estava muito estabilizada, muito bem mesmo, sabe? Quando você está muito bem, mas eu estava insatisfeita, eu apresentei tudo isso aqui que eu acabei de falar, né? E aí eu arrumei um motivo legítimo, ok? E acabei contando uma historinha para mim que eu ia transicionar por conta dos meus filhos. Eu tinha acabado de ter minha segunda filha, Samari, e daí eu falei, não, eu preciso de tempo, eu preciso sair, eu preciso... E aí eu falei, vou transicionar para ser empreendedora, vou empreender, não é? Infelizmente, eu não exerci nada disso aqui que eu estou dizendo para você, eu não tinha a inteligência emocional que eu tenho hoje, eu acabei me frustrando, a mentira que eu contei para mim, que eu não tinha tempo, eu acabei não tendo mais tempo ainda,
né? E acabei passando por uma situação bem, bem complicada, e aí acabei indo para uma outra área, fui levada, enfim, toda uma situação que eu gerei por não ter planejamento, por realmente estar fugindo de uma situação, gerou muito sofrimento, e uma coisa que é interessante, não só para mim, para minha família, nós tínhamos uma boa estabilidade, e aí eu voltei, comecei a trabalhar em algumas coisas que eu tinha paixão, né, mas na área administrativa, tal, e só que a gente estava numa situação bem delicada. Olha que interessante, né? Estava separada, acabou causando uma separação, enfim, muitas coisas aí. Depois que você achar relevante, você manda para o ar, tá bom? Mas eu te falei que eu gosto de ser bem livre. E aí, de tudo isso, a minha segunda transição e o meu porquê, olha que interessante, foi por conta de uma casquinha do McDonald's. Olha que interessante. Nós estávamos passeando e a minha filha disse assim: mãe, eu quero uma casquinha. Eu não tinha condições naquele momento de oferecer isso para ela, nem no crédito, viu? Nem no crédito. E aquele momento eu encontrei o meu porquê. Eu disse: nunca mais. Nós vamos passar por isso, eu vou passar por isso. Eu sofri aquilo e eu levantei, aí eu fui olhar as minhas razões. Então, eu realmente provoquei aquilo por falta de inteligência emocional, por fugir de situações, por não estar bem, e eu causei aquela situação para os meus filhos. Então, eu parei de terceirizar, entende? E aí eu encontrei o meu porquê. Eu falei: eu preciso estar bem para que os meus filhos estejam bem, para que gere saúde emocional na minha casa, na minha família. E foi aonde eu fiz a transição para a inteligência emocional, aonde eu fui para esse mundo, para esse universo que eu estou hoje. Hoje, graças a Deus, o meu relacionamento foi restaurado, os meus filhos, né? E hoje, depois daquele dia, nunca mais ficaram sem comer uma casquinha, não é? E foi, assim, um tempo muito legal. Então, assim, a gente precisa mesmo. É por isso, Sandra, para que as pessoas não passem por isso, que você precisa fazer uma transição, sabe, muito bem pensada. E como é que é, então, você fazer essa construção? Posso já emendar nisso aqui? Tranquilo? Então, assim, você fazer essa construção, primeira coisa, querida, primeira coisa, você realmente precisa ter um planejamento sólido. Você precisa se planejar para essa transição, ok? Tá bom, eu quero transicionar, então faça um bom plano de ação. Faça um bom plano de ação, de primeiro, conhecimento da área, pesquisa da área, faça uma pesquisa exaustiva da área para que você está indo, faça uma pesquisa financeira, faça uma pesquisa do conhecimento, o que você vai precisar, o que você vai precisar, de quais são as habilidades que você vai precisar para desenvolver isso, estude muito, adquira bastante conhecimento teórico, ok? Isso é muito importante. Uma coisa que é muito importante, sabe? Você precisa de estar em crescimento. Porque, olha só, quando você está em satisfação, Sandra, possivelmente você está estagnado. Então, assim, a transição legítima é quando você está bem. O melhor momento para você fazer uma transição é quando você está bem. Sabe? Porque você está bem, você sabe para onde você está indo, você está crescendo, aí você chega num ponto, você fala: caraca, eu quero algo melhor. Peraí, para mim, isso aqui tá pouco, eu quero um mais. E tem sido assim desde quando eu entrei em todo esse universo, não é? Então, assim, hoje eu sempre quero algo mais. Hoje eu estou já na minha pós de neurociência, eu quero mais. Então, assim, para quê? Para que eu possa atender, fazer algo diferente do que eu já estou fazendo hoje, não é? Então, assim, você precisa estar já em crescimento. Você precisa ter uma satisfação. Você precisa que com essa transição, ela vai te elevar, ela vai te levar para um próximo nível. Essa sua meta vai ser mais desafiadora do que você estava antes, sabe? E principalmente, você encontrar um propósito nisso que você, para esse lugar que você vai, ok? E olha só, o propósito, ele pode estar em qualquer lugar, ok? Hoje o pessoal está transicionando muito para essa área de IA, de inteligência artificial. Caraca, o meu propósito pode estar nisso? Claro que pode. Claro que pode. Ok? Então encontre o seu porquê, encontre o propósito, seja legítimo e você não pode estar estagnado. Tá bom? E uma coisa que é fundamental, eu gosto muito de dizer sobre isso. Você precisa estar
muito grato pelo lugar que você está, pelo que você está desenvolvendo. A gratidão é algo assim que é transformadora, sabe? E se não há a gratidão pelo lugar que você está, você não vai construir, você não vai conseguir construir nada. É que seja realmente, que te traga a felicidade e a satisfação. Esse é o ponto, Sandra. Se você está infeliz onde você está, você não vai encontrar a felicidade no transicionando. Não. Você precisa primeiro encontrar o equilíbrio interno, emocional, estar bem emocionalmente, estar grato, estar feliz, para que você consiga ir para um outro lugar, que aí sim, sabe, vai ser um crescimento, vai ser algo que vai te levar para um outro patamar e que vai te levar para um outro nível de gratidão, ok? Eu sempre digo que é uma linha muito tênue, onde você estar plenamente grato e você não se permitir em ficar estagnado e parado ali, né? Naquele lugar que você está, tá bom? Eu queria pedir para você trazer para a gente, assim, como é que... quais esses aspectos, né, pessoais, essa análise, dessa autoanálise que você pode trazer para nós como um caminho para alinhar essa transição de carreira, porque a Então, dificuldade eu sei que existe. vamos lá, Sandra. Olha, eu sou da área de inteligência emocional, né? E assim, e para mim foi isso que fez toda a diferença em tudo que eu faço, tudo que eu aplico, tudo que eu faço. Então, assim, primeira coisa é realmente você saber, você se autoconhecer, é você entender como você funciona, tá bom? E existem ferramentas que hoje nos ajudam a isso. Eu acho que eu até, deixa eu ver aqui, acho que eu trouxe um slide aí. Trouxe sim. Vamos colocar aí para a gente discorrer um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Eu acredito que você conhece essa ferramenta, o DISC, conhece, Sim, né? o DISC. Legal. Muito bom. Quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala, como você falou assim, o que pode ser um dos fatores aí muito importantes, decisivos, é essa ferramenta. Para mim, essa é uma das melhores ferramentas, ok? Por quê? Você vai passar realmente a conhecer como você funciona, quais são as suas melhores habilidades, aptidões. Aqui a gente está falando de uma das ferramentas, né? De uma das ferramentas que é o DISC. Existem várias outras. Existe hoje a leitura corporal, que trabalha com 5 perfis, né? Existe aí, quando você vai falar de sensorial, existem 3, auditivo, sinestésico. Então, assim, existem algumas teorias aí. Mas, assim, o que a gente precisa entender é que nós somos seres individuais. O que você precisa entender é que você capta informações de uma forma, você reage de outra forma. De acordo com a tua personalidade, você vai ter aptidão, assim, você vai conseguir desenvolver mais fácil, né? Em um setor, você vai desenvolver mais fácil uma profissão, você vai desenvolver mais fácil aí algo que você determine para você, uma carreira. Então, dentro desses perfis, a gente tem perfis que são mais na área executiva, são perfis, por exemplo, né, aqui, esses dois de cima, dominante e influente, geralmente são perfis que vão lidar mais com pessoas, né, que estão mais, eu digo assim, mais à frente, estão no palco. Esses dois perfis são perfis que gostam mais de bastidores. Então, assim, isso tudo é importante você se autoconhecer. E olha só, Sandra, uma coisa que eu gosto muito de dizer, desmistificar isso, tá bom? Ah, quer dizer que se eu sou uma pessoa que sou aqui, eu estou mais para cá, para bastidores, eu nunca posso ser um palestrante? Pode sim, claro que pode, porque na verdade você tem um percentual de cada perfil dentro de você, ok? O que vai determinar que, vamos lá, que um perfil que seja mais para bastidores, ele consiga ficar no palco? É justamente o autoconhecimento e a inteligência emocional. Quando você tem esse autoconhecimento, então você vai saber no que você naturalmente é bom e no que você precisa desenvolver.
Então, por que isso é tão importante? E eu aponto isso como uma das principais ferramentas e vamos lá, um dos principais conhecimentos para essa transição. Porque justamente quando você vai transicionar, você vai precisar desenvolver algumas habilidades. Então, quando você sabe, poxa, peraí, eu vou transicionar lá para agora, eu vou fazer um curso na IBPTEC e agora eu vou começar a trabalhar com algumas aí com a inteligência artificial, eu vou começar a estudar, eu vi alguns cursos lá que vocês têm, né? Eu vou começar a estudar aí para que eu ajude a desvendar alguns crimes cibernéticos. Vamos lá, vou para esta área. Para uma área dessa, eu vou precisar muito desses dois fatores aqui, ó. Eu vou precisar bastante de cautela, vou precisar de um pouco de lógica, eu vou precisar de organização. Poxa vida, a Márcia, ela é assim, muito, ela tem muita influência na vida dela. Eu sou muito influente, eu tenho um influente com dominância, ok? Bastante alto. Mas então, o que eu vou saber? Eu vou ter a consciência que para que eu possa ir para essa área e desenvolver bem, eu vou precisar investir nessas minhas habilidades aqui. Eu vou precisar ser muito mais aqui. Eu vou precisar de ferramentas que vão me ajudar a ser muito mais organizada. Eu vou precisar aí a desenvolver e procurar algumas ferramentas que vão desenvolver o meu lado lógico. Eu vou precisar ser mais cautelosa, saber que quando eu estiver ali fazendo algumas coisas, eu preciso me desligar de tudo, eu não vou poder fazer algo que para mim é natural, fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho este nível de autoconhecimento, eu sei exatamente as habilidades que eu vou precisar me empenhar mais para desenvolver, ok? E as habilidades que naturalmente eu já tenho. E quer dizer que, ô Márcia, então, que para o pessoal que trabalha aí, mas que vai transicionar para algo que está mais para a gestão, que está mais assim para bastidores, quer dizer que um influente ou um dominante não possa sair? Ao contrário, também pode, ok? Sabendo que ele vai ter, ele já tem naturalmente essa questão de conseguir muitas coisas por relacionamento, não é? Mas que ele vai ter que desenvolver algumas coisas aí também na área de também organização, essas coisas que a gente falou, ok? Então, uma das coisas que eu gosto muito de dizer que é imprescindível, Sandra, para essa transição, é literalmente esse autoconhecimento de como você funciona e das suas habilidades, ok? Só passar aqui também para conhecimento. Hoje a gente tem algumas aí teorias, tá bom? E aqui só para conhecimento mesmo, tá? Quando a gente fala aqui de temperamento, a gente vai falar dessa teoria, fleumático, sanguíneo. Quando a gente fala sensorial, é aquela questão, se você é auditivo, visual. Quando a gente fala de personalidades, é o DISC mesmo. E quando a gente fala de perfil comportamental, como você reage, como você age, não é? Como você literalmente funciona, como você colhe as informações e você reage em função a isso. A gente vai estar falando um pouquinho sobre a teoria do corpo explica. E uma coisa que é bem legal, cada um desses perfis tem a sua dor, cada um desses perfis vai ter o seu recurso, e por isso que é importante você conhecer isso. E depois eu quero te mostrar um pouquinho como isso é importante quando a gente falar de habilidades, para a gente, o que a gente tem que desenvolver. Então, assim, a gente falou sobre essa questão, a gente estava falando do que é importante, né, do que você acha, que eu acho mais importante. Hoje, no meu ponto de vista, uma das coisas que é mais importante é esse fator de você se autoconhecer nesse nível, para que você possa ir para um lugar, entenda aí, o que eu gosto muito de dizer isso, entenda isso, você que está nos ouvindo, não para um lugar de conforto, ou não para um lugar que, não, tudo bem, a minha personalidade, não, mas para um lugar que realmente você entendeu que é o lugar que você quer ir. E que você tem condições de ir para lá se você se conhecer muito bem e conhecer como você funciona. Tá bom? Eu espero ter respondido aí o teu questionamento. Sim, mediar essa conversa e essa troca, ela pede da gente, né, como anfitriã aí da faculdade, uma duplamente, porque automaticamente, ao te ouvir, a gente
traz para dentro, né? Traz para dentro de nós e da nossa vivência os nossos alertas. Olha que legal essa fala tua, porque ela me provoca uma sensação, e essa sensação vai me fazer, assim que a gente terminar esse evento, tomar algumas atitudes. Mas realmente, né, Márcia, esse autoconhecimento que é desafiador, e essa necessidade de se conhecer, eu não sei se eu estou certa ou errada, e aí faço essa pergunta para você, se o caminho para isso é realmente buscar um apoio, porque muitas das vezes, e na minha experiência, eu acho que na sua também, que também trabalhei bastante tempo fazendo, né, como gestora, recrutando e selecionando profissionais, estagiários de direito dentro das bancas a qual eu trabalhei, departamento jurídico, uma parte disso por algumas habilidades, mas de perceber o quão as pessoas estão desassociadas de si. Sim! De si. E aí, dentro desse processo, será que realmente, né, como que a psicoterapia e o coaching pode ajudar essas pessoas? E o porquê que investir nisso, talvez, ou às vezes, seja o primeiro investimento que você tenha que fazer? Né? Faz sentido essa pergunta? Total, total. Eu costumo dizer para todas as pessoas que eu converso, e a gente entra nesse tema, Sandra, é que a inteligência emocional e alguns temas que a gente trabalha dentro dos processos, dentro das empresas, dentro dos treinamentos, deveriam ser temas de sala de aula. Deveria ser, a gente já tem que começar a ensinar isso lá para as crianças. Os nossos professores, eles teriam que passar por essas ferramentas. Então, assim, hoje, na verdade, existem muitos discursos sobre autoconhecimento, propósito, como a gente já falou sobre isso. Então, vamos lá. As pessoas acham que indo para um livro apenas, que indo para um curso, ela vai ter autoconhecimento. As pessoas vão para curso, e olha só, a maior parte, eu acho que você tem esse conhecimento também. A maior parte dos profissionais, das pessoas que vão para psicologia, ela não vai para psicologia por um propósito, não, ela vai para se conhecer. Ela vai para resolver suas demandas. A pessoa, quando ela vai para uma sala de coaching, ela vai porque ela quer resolver suas demandas. E aí que é a questão. Você não resolve as suas demandas dentro de uma sala de aula. Você não resolve as suas demandas com livros. Você apenas adquire conhecimento. Existem muitas pessoas hoje, Sandra, que têm muito conhecimento sobre inteligência emocional, mas ela é zero no quesito. Porque ela não se permitiu passar pelas ferramentas. Ok? Eu cresci muito em todas as minhas formações. Mas a grande diferença na minha história foi quando realmente eu comecei a experimentar as minhas ferramentas. Quando eu fiz o meu primeiro processo de coaching, o meu segundo processo de coaching, o meu terceiro processo de coaching. Márcia, mas você trabalha com isso há quantos anos? Já com 8? Você continua passando pelo profissional. Por quê? O Paulo Vieira, que é o nosso mentor, ele, apesar de todas as experiências, isso ele fala nos treinamentos dele. Ele hoje tem 3 coaches, tem 3 treinadores. Então, assim, entenda isso, todos nós precisamos, sim, de um profissional. E o que é muito interessante, não é você depender do profissional, porque uma das coisas que é muito assim, é muito latente dentro do que a gente busca, né, como profissionais de coaching integral sistêmico, é literalmente fazer o teu cliente não ficar dependente de você. Então, é você ajudá-lo, porque eu gosto de dizer assim, né? Nós somos apenas ali sabe aquela pessoa lá que está te ajudando a tirar carta, né? Você está no piloto, ele está do lado ali com aqueles pedaizinhos só para te ajudar, só para te direcionar o caminho. Então, nós, como profissionais, nós estamos aqui porque eu já experimentei a ferramenta, já fez diferença na minha vida, então eu quero te ajudar a encontrar o teu caminho através dessas ferramentas. E quando você encontra, aí sim você vai conseguir entender isso, você vai conseguir caminhar e caminhar sozinho. Então, assim,
O profissional, nessa transição de carreira, ele é indispensável, principalmente na transição de carreira. E quando que é o melhor momento? Né? Não sei se já parou pensar sobre isso, mas já parou pensar? Já veio essa pergunta para você? Quando é o melhor momento de eu procurar um profissional quando eu decidi fazer uma transição de carreira? E sabe qual é o melhor momento? Quando eu transicionar. Não, é lá. É quando literalmente acendeu a luz e falou assim, eu acho que eu vou transicionar. Cara, nesse momento você precisa de um profissional para te ajudar a entender se realmente isso é legítimo, se é uma fuga, se não é uma fuga. Se é uma fuga, do que você está fugindo? Aí você vai lá, primeiro você resolve essa demanda, torna o processo legítimo, aí você vai para a transição, aí esse profissional te ajuda com as ferramentas e te leva pelo caminho de fazer uma transição, te ajuda, né? A ir por um caminho que realmente seja uma transição leve, seja uma transição efetiva, e que seja realmente que te satisfaça, não é? E que seja aí algo que vai te levar realmente para um outro nível. Porque o que nós, como profissionais, nós fazemos é literalmente trabalhar com alta performance. Só que a gente trabalha com alta performance em todos os pilares da vida, não é? E uma coisa que é muito comum, Sandra, quando a gente fala, e essa é a minha preocupação, quando o pessoal vai transicionar, geralmente ela valoriza muito o pilar profissional e acaba esmagando outros, como a saúde, como a família, como quem tem filhos. Isso não é saudável, porque tudo que você vai fazer, você tem sim, Márcia, mas isso é utopia. Não é utopia. Não é utopia. Você tem sim ferramentas e você consegue sim, se você buscar isso de forma efetiva e se permitir passar por isso, você consegue fazer transição, você consegue mudar algumas coisas na sua vida, na sua história, sendo saudável, com que isso seja saudável para todos os pilares da sua vida e da sua história, ok? Márcia, então a gente falou de planejamento, a gente falou realmente de fato desse apoio da psicoterapia, das ferramentas de coaching, e eu queria que a gente falasse agora um pouquinho do networking, da importância do ser relacional. Acho que eu me fiz entender. Ser relacional. Como Sim. que se dá isso? Muito bem, vamos lá. Em relação a esse tema, isso assim, em tudo que você vai fazer, o network, ele é indispensável e imprescindível, né? Principalmente quando a gente está falando do tema de transição de carreira, tá bom? Porque assim, hoje, Sandra, aonde você encontra o melhor material para que você tenha um direcionamento, se você está indo pelo caminho certo ou não, é no outro. É no outro. E às vezes a gente está banalizando um pouquinho isso, mas não. O outro diz muito sobre você. O ambiente que você está, os tipos de network que você tem, né? Isso vai dizer muito sobre você. Então, na transição, isso é muito importante. Por quê? Você precisa entender, e eu sei que é um pouco sério falar sobre isso, mas se você vai transicionar para uma outra, principalmente quem está transicionando de área, você possivelmente também, e vai ser saudável para você, e vai te ajudar muito nisso, se você buscar mudar um pouco o seu tipo de network, o seu tipo de relacionamento, o seu tipo de convivência com pessoas. Eu gosto muito de falar de uma pesquisa, não sei se você já trabalhou o tema de contágio social. Tem uma pesquisa bem legal do Fowler e do Christakis. Eles são dois cientistas americanos, eles fizeram uma pesquisa em Massachusetts. E essa pesquisa falava justamente sobre contágio social. E nessa pesquisa, ele traz para a gente que nós somos o resultado das 5 pessoas que você mais convive.
não é? Então, quando você vai tratar de network, isso é até uma das coisas que é importante quando você vai fazer essa transição, você precisa, a gente vai falar, acho que disso um pouquinho mais para frente, mas assim, você precisa mudar também o teu network, mudar também o teu contágio social, porque você vai ter mais contato com o seu tema, você vai aprender muito. Se você mudar um pouco a sua rede, você vai crescer mais rápido. Você vai conseguir transicionar mais rápido. Você vai conseguir conquistar mais rápido. E essas pessoas vão ser para você um material rico de pesquisa. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, isso é muito interessante. Quando eu comecei a transicionar para este mundo, para este universo, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Cada carreira, cada nova profissão é um mundo novo, é um mundo diferente. Eu já estive no mundo da fotografia, já estive no mundo da administração, já estive, né, no mundo da educação, já estive em vários mundos, e ali é um mundo novo, não é? E você precisa, sim, de um contágio social novo, de um network novo, porque, gente, o network, ele vai sim te levar para um outro patamar. Né? Nós não somos ilhas. E o network, na sua transição de carreira, vai ser um dos pontos fundamentais para que isso seja bem sucedido, ok? E vai ser uma fonte de pesquisa riquíssima, né? Tem até uma amiga que ela, quando transicionou, foi até foi uma cliente, eu não vou lembrar aqui, mas a gente estava falando sobre isso e ela ia transicionar para a advocacia, né? Para a advocacia. E uma das práticas dela, isso é muito legal, ela ia para os tribunais para ouvir, para ver como que os advogados agiam, para ver a fala, para ver. Então, isso é uma técnica, já é uma ferramenta, eu já deixo aqui para você uma super dica, é a técnica do espelhamento, né? Então, assim, é uma técnica onde você vai aprender com o outro, onde você vai espelhar o outro. Então, isso é bastante importante, você só consegue isso através do network, através do contágio social. Então, amiga, isso é imprescindível que você faça a sua rede, refaça a sua rede. E, gente, vou falar uma coisa que você vai ficar triste comigo, mas eu tenho que falar. Às vezes, se você vai fazer uma transição, existem pessoas que você vai precisar pedir para descer do seu barquinho. Vão ter pessoas que você vai ter que deixar. Pode ser por um período de tempo, mas vão ter pessoas que você vai ter que deixar, né? Porque não vai fazer mais sentido, ok? E às vezes existem pessoas que podem até atrapalhar você. Então, assim, fique atento a isso. Fique atento a isso, que é também um outro tema bem legal para a gente trabalhar sobre contágio social. Mas, assim, é muito importante, sim, viu, Sandra? Quando você vai fazer a transição, o network e o contágio social. Vamos entrar aqui, né, numa caminhada dos nossos blocos aí, sobre falar sobre os desafios e as estratégias, né? E pensando nisso, na sua opinião, quais são os desafios mais comuns enfrentados durante uma transição de carreira, né, construída, como superá-los? E vamos nessa primeiro, depois eu te faço uma outra pergunta que eu anotei aqui. Tá bom, vamos lá. Eu acho que, assim, eu acredito que os desafios, assim, primeiro mesmo você entender se essa transição, eu vou usar muito a palavra legítima, se essa transição é legítima. Então, assim, entendeu isso, aí você precisa desenvolver esse autoconhecimento e você precisa lidar com os medos e inseguranças, que isso sempre vai gerar. Isso sempre vai gerar, ok? Os seus medos e inseguranças. Então, assim, eu acredito que um outro desafio que é muito sério, é a questão do financeiro, né? Então, já quero aqui deixar uma dica, uma super dica. Se você está nessa fase, você vai realmente transicionar. Olha, qual é a receita do financeiro? Querido, deixa eu te dizer, você precisa ter, no mínimo aí, uma boa organização financeira. Você precisa estar saudável financeiramente. E o ideal é que você tenha, no mínimo, 6 meses aí das suas
despesas fixas, no mínimo, tá? Tem gente que leva até para 12, viu, Sandra? Eu trabalho com 6. No nosso mundo atual, nosso contexto atual, né, se você tiver 6, já vai te ajudar bastante, na fazer uma transição tranquila. Um outro desafio que eu até coloquei aqui é a conciliação do tempo. A conciliação do tempo. Não é? É o tempo de você. Por quê? Você precisa estar onde você está, mas você precisa estar com a cabeça, com direcionamento para aquilo que você está indo. Então, você precisa estar muito bem direcionado, você precisa estar muito focado, você precisa ter um planejamento, assim, extremo, para que você concilie este tempo, tá bom? O outro grande desafio é você conseguir transicionar mantendo pelo maior período que você puder ainda o teu estado atual, o teu local atual. Né? Isso é um malabarismo, mas algumas pessoas conseguem isso. Mas se você conseguir, então, qual é a receita para isso? Você, durante o tempo de estudo e pesquisa, você está aqui. Durante o tempo de estudo e pesquisa, aprende tudo, suga tudo. Durante o teu tempo que você sabe que você vai estar se dedicando para o teu crescimento, que seja mais intelectual, esteja aqui, porque isso é possível, não é? Então, assim, aí sim, depois, e vá se preparando financeiramente, vá já fazendo esse bom planejamento, aí sim, depois, você já tem condições de estar lá. Esteja com o maior número de pessoas, eu acho que, assim, o grande desafio é você conseguir estar o mais preparado possível para quando você chegar para efetivamente atuar na sua nova posição. E existe também a Amy Cuddy, ela é uma psicóloga também, que ela fala muito sobre isso, sobre treine. Ela usa a palavra, ela não usa treine, ela fala finja até se tornar. Eu gosto mais do treine até se tornar, não é? Então, assim, o que é isso? Vá treinando, não importa para onde você vai. Então, esse é um desafio, é você conseguir estar o mais preparado possível perto daquela realidade onde você vai usar tudo aquilo que você precisa nesse seu novo, nessa sua nova colocação. Eu, quando transicionei para coaching, Sandra, eu treinei muito. Eu saí porque a gente tem um intervalo aí, é uma formação foi de 2 anos. Então, assim, teve um intervalo. Eu saí daquele primeiro momento, e sem brincadeira, eu comecei a atender, eu fiz muito pro bono, já ouviu falar no pro bono, né, Sandrinha? Pro bono, mas atendi. Eu voltei para o meu segundo momento, eu acho que eu já tinha atendido mais de 15 clientes. Então, eu fui treinando, eu fui aprendendo, eu fui uma pessoa que eu perturbei muito a minha treinadora, eu ligava, o que eu faço agora? Me falaram isso, está aqui, eu não tenho ferramenta, faça isso. Eu fui muito louca, antes da Febracis instituir o coaching em grupo, quando eles estavam já começando a falar nisso, foi lá na época da pandemia, eu já criei a minha primeira turma de coaching, falei, vamos fazer esse negócio, sabe, cobrando ali irrisório para a gente treinar. Então, assim, treine. Quando realmente eu fui, sabe, para o consultório mesmo, quando eu fui atender, eu já tinha uma larga experiência, então, realmente, eu pude exercer muito bem e fazer uma transição bem legal, bem tranquila, e poder realmente viver da minha nova profissão, financeiramente falando, e estar sempre em crescimento. Então, acho que o grande desafio é esse, você conseguir estar, sabe, pronto, o mais pronto possível para você estar atuando, e isso, aí sim, aí a gente já pega aquele gap, e isso vai te gerar a segurança, isso vai combater a insegurança, entende? Isso é uma ferramenta que vai te levar para um lugar de mais conforto, não que você esteja, poxa, para eu vir para cá hoje, eu estava brincando com as meninas, falei, nossa, estou nervosa lá, vou gravar com as meninas. Então, assim, sempre que você vai fazer, isso é bom, isso é legal, que você é adrenalina, né? Você está vivo, quer dizer que você não é uma geladeira, que você já está pronto para tudo. Não, essa sensação é gostosa, eu gosto da sensação, viu, Sandra? De, ai, vamos lá, é um novo, eu gosto disso, isso me impulsiona, né? Então, assim, eu acho que esse é um dos desafios.
O autocontrole, eu coloquei aqui também como um grande desafio, é para você desenvolver esse autocontrole que vai trabalhar também com os seus medos, né? E, querido, na verdade, eu tenho uma notícia para te dar, mas toda transição vai gerar dor. E um dia eu aprendi sobre isso, sabe? Escutando uma pessoa, eu achei muito legal isso. Ela falou: poxa, olha, no momento que você está transicionando, vai gerar um desconforto, vai gerar uma dor. Mas depois que você passa a ponte, é gratificante demais. Ainda mais se você fizer algo dessa forma que a gente está falando, consciente, se você fizer algo porque você está indo para um crescimento, você está indo para um novo patamar, você está indo para escrever uma nova história, e você está indo para escrever uma nova história na vida de pessoas. Então, assim, é fantástico quando isso acontece, quando casa tudo isso, sabe, Sandra? É fantástico, é fantástico. Não, é lindíssimo. Acho se puder falar em propósito universal, né, como muitos tentam falar em uma moral universal, essa certamente eu poderia dizer que você ter o retorno e a satisfação e a alegria, né, de realizar todo dia, né, uma vitória, né? Tenho a mesma sensação que você. E também a parte, né, não dos improvisos, mas eu gosto muito das pequenas, grandes surpresas da vida, e mesmo aqui que a gente, mesmo criando um script, a gente pôde ir além em alguns pontos, isso é extremamente valoroso, extremamente rico, e também, né, é o que nos motiva, é saber que estamos aqui trocando, construindo, levando informações, e que isso pode ajudar a quem estiver ouvindo, né, no momento oportuno, a transformar a sua vida ou a caminhar, pelo menos, né, para começar a buscar as ferramentas para transformar. E sei que nessa trajetória que oscila entre dor, entre euforia, entre alegria e entre tristezas, entre esses diversos sentimentos, eu te pergunto como que a gente pode manter a motivação e a resiliência ao longo dessa jornada de transição? Olha, pode parecer redundante, mas a primeira coisa quando eu falo sobre isso, sobre você persistir, né, que é algo bem desafiador nestes momentos. Eu acredito que a gente aí entra no outro tema que é bem complexo também, mas vamos falar um pouquinho, é sobre identidade. É sobre você realmente saber quem você saber o seu potencial, saber o que você carrega, saber o que você tem a contribuir nesse seu novo momento, né? Isso te ajuda a persistir, porque quando você sabe isso, não existe dúvidas, não existe nada, porque quando a gente está nesse momento, geralmente vem dúvidas. Será que estou no caminho certo? Será que estou fazendo certo? Será que eu sou capaz disso? Eu acho que muita gente que está aqui já se perguntou sobre isso, né? Eu mesmo, lá atrás. E quando eu entendi, trabalhei esse tema, que eu trabalho muito isso também nos meus processos, uma ferramenta sobre identidade, que hoje a maior parte das pessoas confunde muito isso, o ser e o estar, né? E o estar é uma transição, não faz parte do seu ser. E quando você entende realmente o que faz parte de você, é isso que vai te impulsionar a persistir e te trazer a certeza que você está no caminho certo. Então, essa questão de você realmente saber quem você essa outra questão do foco de saber para onde você está indo, né? Poxa, eu estou indo para uma nova profissão, onde eu estou indo para um lado onde eu vou trabalhar o direito na IA, porque eu tenho certeza que você tem um porquê em relação a isso, teve alguma coisa que te impulsionou para isso, e você está buscando isso, que é com certeza, a sua paixão e o seu propósito, né? Então, assim, essa questão, Sandra, eu acho que é indispensável, não é? E você encontrar o seu porquê.
para tudo que você vai fazer. E eu quero te incentivar, quando terminar aqui, se você ainda não tem, para um pouquinho, reflete. Ô Sandra, você mesmo disse, nesse momento que a gente está vivendo, onde as informações são muito rápidas, é tudo muito rápido, a gente perdeu aquela coisa de parar e pensar. O ser humano não para mais e pensa, sabe? Então, assim, e você precisa parar para pensar, se você quiser fazer uma boa transição, se você quiser ser constante, você precisa saber, você precisa ter o seu porquê. Não importa, o seu porquê pode ser acumular R$1 milhão, tá bom, é um porquê. O seu porquê pode ser para trazer qualidade de vida para os seus filhos. Tá bom, é o seu porquê. O meu porquê foi para não deixar mais os meus filhos passar por algo e para que eu traga uma qualidade de vida emocional para eles também. Eu sempre tive, Sandra, muito essa preocupação. Né? Como eu não tive isso, de proporcionar, sabe, uma vida saudável para as minhas crianças em questão de inteligência emocional, de empreendedorismo, todas essas coisas que a gente não teve, mas de uma forma saudável. Então, assim, encontre o seu porquê. É porque eu quero comprar uma casa. Você encontre o seu porquê. Escreve isso, sabe? Faz disso um outdoor e coloca lá no lugar que você vai passar todo dia. Toda vez que você olhar e você pensar em desistir, você fala, cara, eu não posso, porque eu vou chegar nesse lugar. Eu não posso, porque eu decidi que eu estou indo para cá, sabe? Então, assim, eu gosto muito de uma frase de um filósofo, né, que ele fala assim, eu olhei para o meu futuro, eu gostei do que eu vi e eu estou correndo para lá. Né? Então, eu falo isso para mim todos os dias, eu corro para o meu futuro todos os dias, porque eu sei o porquê eu estou indo, eu sei o porquê. Você precisa ter, sabe, essa questão do porquê que você está levantando da cama todo dia. E não é porque, eu não posso chegar atrasado no trabalho, senão não recebo, senão... Não, peraí, eu estou indo para lá porque eu tenho um motivo maior, eu estou indo para lá porque hoje eu vou impactar mais vidas, eu estou indo para lá porque eu vou fazer os caras venderem muito hoje naquela empresa, eu estou indo para lá porque hoje eu vou ressignificar vidas, eu estou indo para lá porque eu vou reprogramar pessoas. Então, esse é o meu porquê, sabe, o meu propósito específico, viu, Sandra, é alterar vidas e empresas. Então, eu tenho muito isso comigo. Por onde eu passo, eu tenho que alterar alguma coisa. E eu espero que hoje eu tenha alterado algo dentro de você, minha querida amiga, que eu espero que eu acabei de conhecer. Já disse que eu amei conhecer você, eu amo conversar com pessoas inteligentes, né? E também de alguma forma, deixar uma semente para que altere algo dentro de você que está nos assistindo, que vai poder aí ter acesso a esse material e assistir essa live, sabe? Aprenda isso. O melhor dia para você começar a mudar algo dentro de você é hoje, é agora. Então, se você está aqui, se está na hora certa, no momento certo, no lugar certo, eu quero despertar você para isso, sabe? Tome uma decisão, entenda o seu porquê e corre para o teu futuro, porque ele vai ser lindo se for bem estruturado e se você decidir para lá. Para a gente mudar algo, Sandra, a gente só precisa de uma coisa. Eu costumo dizer isso. É de uma decisão. E que essa decisão tenha gerado uma consciência dentro de você. Só a consciência vai ajudar você a mudar e sair do lugar que você está. Márcia, muito obrigada por essa mensagem significativa, importante, potente. Acho que a Faculdade BPTEC, ela atingiu o propósito dela em receber você aqui hoje, porque um dos nossos propósitos, né? Não é só um dos nossos propósitos é realmente fazer com que os nossos alunos, os futuros alunos e a sociedade como um todo, que vai poder receber, né, esse conhecimento nesse momento de educação, né? E a gente fala também da educação digital no sentido que essa transmissão desses ensinamentos está sendo feita de forma online, essa magia, essa mágica, porque a tecnologia tem isso também, principalmente quando o nosso olhar, o nosso foco é voltado para as melhores coisas que ela pode trazer, né? Não as que também chamamos a atenção para que a gente pare, respire, espere
e entenda quando acessar, né? Planeje, né, esse tempo todo. Então, assim, receber esse seu conhecimento e esse despertar, com certeza, em mim, causou muitas curiosidades, muitos exercícios que eu quero fazer ainda com o meu eu, né? E poder também somar. Estar aqui é um propósito, né? A TV Faculdade BPTec é um propósito, e se eu puder contribuir e dizer isso aqui, né, para todos vocês também, é que nada mais significativo de que a gente entregar um conhecimento genuíno, um conhecimento real, e algo que faça com que nós, individualmente, como indivíduos, como cidadãos, possa, sim, construir uma sociedade potente. Não transferindo, como ali atrás você disse, para os nossos governantes, não. Eu acredito muito, e nesse aspecto, a minha esperança, que em algum momento lá atrás estava um pouco esquecida da possibilidade de transformar uma sociedade como a nossa sociedade brasileira, pessoas, a educação, fazer com que isso chegue sem fronteiras, a qualquer tempo e para quem quer que esteja, e aí sim, toda essa nova geração que vem pela frente ter a consciência crítica com o conhecimento correto de um aprendizado, transformar esse governo, transformar essa sociedade em algo muito potente, em algo que a gente se orgulhe, né? É isso aí, é bem isso. E assim, muito obrigada. Nós somos seres incríveis, né? Nós somos seres incríveis, nós temos um potencial, como você falou, realmente de transformar, não é? Então, assim, e eu acho que esse o propósito, é a nossa missão, né, Sandra? Então, assim, conte sempre comigo, quero estar à sua disposição, eu que agradeço essa oportunidade, eu agradeço de verdade, né, por este tempo aí, pelo convite, não é? E realmente eu espero que do fundo do meu coração eu tenha plantado uma semente dentro de cada pessoa que vai assistir aqui, do quanto você é importante, do quanto você tem potencial. E Sandra, tudo isso que a gente falou está muito acessível e assim, é desafiador, mas com o direcionamento certo, com as ferramentas certas, é fácil, não é difícil, não. Né? Eu tenho tido esse privilégio de caminhar com muitas pessoas e poder ver isso acontecer na vida de muitas pessoas. Né? Para que isso aconteça, só precisa que eu decida, eu comece a mudar a minha história, que você decida, você comece a mudar a sua história, que a gente multiplique todo esse conhecimento. E eu tenho um compromisso, né? Eu tenho esse compromisso de levar esse conhecimento, que às vezes fica tão distante de uma classe social, de algumas pessoas, eu tenho esse compromisso de levar esse conhecimento, de levar essas ferramentas ao maior número de pessoas possíveis, né? E esse é um dos meus legados aí, é por isso que eu trabalho, por isso que eu vivo, é por isso que eu faço o que eu faço, tá bom? Então, assim, o meu desejo é que você faça uma boa... Posso me despedir já ou ainda não? Não, agora a gente pode fazer assim, muito obrigada, muito obrigada mesmo por você ter contribuído conosco e que possamos tê-la em outro momento, né? Trazendo mais informações, mais conhecimento, e aqueles que estão nos assistindo, que possam, né, fazer o melhor e bom uso aí de todo esse conteúdo educacional junto à TV da Faculdade BPTec. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. A gente agradece muito a todos que estão aqui presentes.